cá, né? Eu tentei montar uma apresentação para vocês, para resumir basicamente como que é, né, o passo a passo para quem quer iniciar, né, quem vai se candidatar ao processo de dupla diplomação e também futuramente quem tem esse interesse, né? A gente sabe que é muito importante fazer a dupla diplomação. Eu já tive essa experiência durante o meu doutorado, né? Eu fiz o doutorado sanduíche. Para mim foi muito enriquecedor, não só na parte do ponto de vista universitário, mas também do ponto de vista de você conhecer uma nova cultura, você ter uma nova vivência com pessoas de diferentes países. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês me avisem só se vocês estão vendo. Estamos, prof. Deixa eu apresentar aqui. Então, para começar, gente, o processo de dupla diplomação, o edital, ele foi publicado no dia 5/8. Essa data, né, a gente tentou respeitar ela muito bem, por conta que nós temos todo o trâmite da obtenção do visto. Então, os alunos que vão, eles recebem, eu vou mostrar depois para vocês lá na frente, uma carta de aceite. Então, essa carta de aceite, para que vocês recebam ela em tempo hábil, para vocês pegarem o passaporte de vocês e fazerem a emissão do visto junto ao consulado, então, por conta disso, a gente teve toda essa data, né, de publicação, já é enviado lá de Curitiba, né? Então, o edital de dupla diplomação, só para vocês terem noção, lá no Instituto Politécnico de Bragança, ele contempla então, um curso de licenciatura em Engenharia Química e Biológica, e mestrado em Engenharia Química, que é nessa Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Bragança, que eles chamam de STIG, que está dentro do Instituto Politécnico de Bragança, tá? Que lá é onde a gente tem o contato com os professores que vão orientar vocês no processo de dupla diplomação. Esse é o link para o edital. Depois, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar a minha apresentação, e tenho certeza que quem está envolvido, né, no processo de inscrição agora para esse novo edital, com certeza já tem esse link, já tem o acesso, mas para quem é novo e está querendo, assim, traçar uma trajetória para participar, né, futuramente do edital, então depois eu posso compartilhar para vocês já começarem a se preparar para a participação nos próximos anos. Então, as normas gerais, eu peguei, assim, pontos principais, né, que tem no edital. Então, assim, a exigência é que o aluno fique por um período de 1 ano lá em Portugal, né, e que tenha a entrega da dissertação. Então, essa entrega da dissertação, que daí é válido, né, como projeto e estágio, que eu vou falar no próximo item, que daí a gente acaba convalidando, ele é realizado, então, a entrega, né, de um projeto, além das disciplinas que vocês vão ter que cumprir, que eu vou falar um pouquinho com vocês, mas além das disciplinas, vocês vão ter um tema de dissertação de mestrado que vocês vão ter que defender após 1 ano. Então, vocês vão pegar esse tema, trabalhar laboratorialmente com esse tema, ter um orientador de mestrado lá em Portugal, juntamente com um orientador aqui no Brasil, e no final desse ano, vocês vão passar por uma banca, como é realizado aqui no Brasil, uma banca de dissertação. Então, essa banca é composta geralmente por professores lá de Portugal, né, mais o seu orientador aqui no Brasil. Já tivemos casos de alunos que participaram e que a gente teve a banca de professor também aqui do Brasil,
tá? Então, pode acontecer. E aí, então, essa apresentação é feita, a banca dá uma nota, que é uma nota referente a, é um pouco diferente daqui do Brasil, mas é uma nota referente aos trâmites lá de Portugal. Em relação ao estágio, né, curricular obrigatório e trabalho de conclusão de curso, a gente consegue convalidar. Então, a gente considera que eles são equivalentes a essa dissertação que você vai realizar lá em Portugal. O que nós temos também? Nós temos um acordo de estudos. Então, após aquele período, né, das inscrições, em que as 4 vagas forem designadas para os respectivos alunos que vão para Portugal, vocês, então, vão entrar em contato comigo e nós vamos junto fazer um acordo de estudos. O que é esse acordo de estudos? Eu vou passar para vocês toda a normativa, né, como que vocês preenchem esse formulário do acordo de estudos, e vocês vão ver, então, quais as disciplinas que vocês vão cursar, e também, nesse acordo de estudos, a gente já apresenta uma tabela de algumas disciplinas que vocês conseguem convalidar aqui no Brasil. Então, isso daí é feito após a decisão dos 4 alunos, nesse caso, 4 alunos, que nós vamos ter 4 vagas, eu vou falar um pouquinho depois, mas isso é feito depois que são, então, decididos os alunos que irão, né, para a dupla diplomação. Além do acordo de estudos, sempre eu, como professora, né, responsável pela internacionalização, o que eu vou fazer? Eu vou sempre orientar vocês no preenchimento, né, desses documentos. Então, o acordo de estudos é um dos documentos que a gente vai junto se organizar e vai montar. Além disso, o aluno vai procurar um tema de projeto, que também eu vou passar, então, vários temas, dentre os temas que os professores da UTF-PR e orientadores também do IPB montaram no início desse ano. Então, a gente tem uma pasta com diversos títulos de temas. E aí, de acordo com o seu interesse em tema que você tem vontade, né, de trabalhar, a gente vai, então, definir o tema do seu projeto e entrar em contato com o seu orientador lá do IPB para ver se ele aceita, e aí iniciar a gente pode iniciar essa conversa aqui, mas quando vocês chegarem lá, vocês também vão ter toda a orientação por conta dos professores de lá. O que acontece? Algumas disciplinas a gente, então, tem nessa tabela do acordo de estudos, a gente consegue convalidar. Então, lá no acordo de estudos, a gente tem a tabela já com as disciplinas que convalidam com as disciplinas daqui do Brasil. Então, vocês podem ficar tranquilos que, à medida que vocês, então, conseguirem passar no edital, vocês vão, então, pegar esse acordo, ver quais as disciplinas que vocês vão cursar e já que vocês vão convalidar, né, aqui no Brasil. E aí, alguns alunos acabam voltando com algumas disciplinas que precisam realizar para conseguir, então, fechar a grade aqui no Brasil, tá? Nós não temos previsão de auxílio, né? Então, a responsabilidade de despesa com a ida, com passaporte, com moradia lá em Portugal é toda do aluno, tá? Então, assim, a gente tem também, informalmente, um grupo no WhatsApp com todos os alunos que já participaram do programa de diplomação, e isso ajuda bastante vocês no auxílio a encontrar lugar para morar, de achar onde é melhor morar. Então, isso daí também a gente pode fazer, né, ajudar vocês, para vocês também não ficarem perdidos, porque eu sei o quanto é difícil você chegar num lugar novo, né, e não saber para onde ir. Então, após o resultado final, a gente tem algumas providências imediatas que a gente precisa realizar, que é a candidatura completa.
O que é a candidatura completa? O aluno vai, então, pegar alguns documentos que eu já vou mostrar nos próximos slides para vocês, e enviar para a Dirint. Então, lá em Curitiba, eles vão pegar esse documento e eles vão, então, elaborar, junto com o IPB, a carta de aceite de vocês. Essa carta de aceite, que é o que eu falei para vocês que a gente, então, precisa ter até novembro, para vocês terem tempo hábil. Não é até novembro, não, é até 27 de setembro, na verdade, a carta de aceite, para daí vocês conseguirem tirar o visto em Portugal. Então, essa carta de aceite, ela é importante justamente para vocês pegarem o visto e aí conseguirem se organizar para a ida que é prevista para fevereiro de 2022. Então, aqui só acompanhando, 27 de setembro, na verdade, é a candidatura completa. Então, se não me engano, acho que a carta de aceite que eles enviam lá de Curitiba, eles têm uma quantidade de tempo, não sei se é 30, 60 dias, para enviar essa carta de aceite, para daí vocês terem um prazo para conseguir tirar o visto. Só para vocês verem uma coisa, se atentarem, né? Que a inscrição, então, para quem vai realizar a inscrição agora, nesse edital, é até dia 28 de agosto. Então, dia 28 de agosto, o que a coordenação faz? Todo o envio, né, do documento é feito para o e-mail do COENC, né, da COENC, da coordenação. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar todos esses documentos, vai passar por uma comissão. Essa comissão é o colegiado, então são professores do curso que participam do colegiado do curso, né, juntamente comigo, e aí a gente vai pegar todas as documentações e vai fazer a pontuação de vocês. Então, o resultado preliminar sai dia 31 de agosto, aí vocês têm um tempo, né, para entrar com recurso, caso vocês não concordem, né, com algum resultado que saiu. Aí, dia 2 de setembro, tem ainda o resultado da interposição dos recursos, então, caso a coordenação também tenha o direito, né, de dar um resultado em relação à interposição que vocês realizaram, e o resultado final sai, então, dia 3 de setembro. Então, a partir daí, todo o contato, né, então, saiu o resultado final, o aluno que passou, né, então saíram os 4 candidatos, os primeiros candidatos, então eles vão entrar em contato comigo, vão falar, professora, eu não vou conseguir ir, ou, professora, eu vou. Então já aconteceu logo nos primeiros editais, em que eu ainda, na época eu estava no colegiado, e depois eu saí do colegiado, mas os primeiros editais de dupla diplomação tiveram casos de alunos que decidiram não ir. Então, aí o que acontece é que os candidatos que estão depois acabam pegando a vaga se eles cumpriram os requisitos que eram pedidos no edital. Então, esse ano, nós temos, né, 4 vagas, tá? Então, em geral, a gente poderia pensar, né, 2 vagas para o primeiro semestre e 2 vagas para o segundo semestre. Então, o que aconteceu? Por conta da pandemia, a gente deixou o edital para o final do ano, né, para esse período, para que iniciasse a previsão das atividades início de 2022. Então, a gente vai ter esse ano 4 estudantes, né, se Deus quiser, nós vamos preencher essas 4 vagas, e aí a gente vai ter, então, no início de 2022, 4 estudantes lá, iniciando as suas atividades no IPB. Quais são os pré-requisitos, né? Então, isso é importante para quem está assistindo, né, esse encontro nosso, para já começar a se preparar. Então, a partir do 7º período, né, então quem está cursando no mínimo 7º período já pode se inscrever,
nesse edital. O que é importante? Quando eu iniciar as atividades no IPB, é importante que eu tenha concluído todas as disciplinas. Então, eu tenho que concluir e ter passado em todas as disciplinas do 7º período. Então, quando eu estiver lá em Portugal em fevereiro, eu teoricamente iria estar iniciando o 8º período, tá? Outro pré-requisito também é que o CR tem que ser de 0,7 no ato da inscrição. E até o dia 27 de setembro, a gente também, vocês têm que garantir, né, que o passaporte também esteja pronto. Por quê? Porque esse passaporte também é um dos documentos necessários para a gente anexar na candidatura completa do aluno. Porque justamente eles vão ter, então, o passaporte, eles vão pegar todos esses documentos, né, e vão aí emitir essa carta de aceite, que é junto com o IPB. E aí, só para a gente falar um pouquinho, né, da inscrição, eu tenho certeza que quem vai se inscrever esse ano provavelmente já realizou todo esse passo a passo, mas a inscrição, então, como eu falei anteriormente, é realizada a partir do e-mail do COENC, né? Para ficar mais organizado, e eu falo isso, gente, porque a quantidade de documento que a gente tem que analisar, né, no colegiado, enfim, de todas as outras coisas, não só de dupla diplomação. Quanto mais organizado vocês forem, melhor é para a gente, tá? Então, no corpo do e-mail, também informar o nome completo, registro acadêmico, um telefone para a gente poder entrar em contato caso precise, né? E os documentos. Esses documentos, eles estão já presentes, né, no edital. Então, é o anexo que tem a ficha de inscrição, a declaração de bolsa, o termo de que você desistiu das bolsas que vocês tinham aqui no Brasil, né, caso vocês tenham alguma, a ficha de pontuação. Então, o que é a ficha de pontuação? É justamente toda a documentação que vocês, certificados, participação em ICs, o termo de compromisso é algo que vocês têm que incluir também para pontuar o valor total da IC, o próprio participação em centro acadêmico, organização de eventos, enfim, tudo que vocês fizeram na vida acadêmica de vocês, quando vocês entraram na UTF, vai contar uma pontuação para lá na frente vocês conseguirem a vaga. Então, quem, por exemplo, está assistindo, né, esse nosso encontro hoje, mas que não ainda está no 7º período, mas que tem esse desejo, saiba que é muito importante vocês participarem de todos os eventos que a universidade proporciona. IC é importante, IC é importante até porque vocês vão ter um projeto de mestrado lá no IPB. Então, imagina vocês chegarem cru lá na frente, vai ser um pouco mais difícil. Não que seja impossível, não é impossível para vocês. Mas se você já fez algum IC, você já vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar no laboratório, tá? Então, após, né, a preenchimento dessa ficha de pontuação, o que a gente também precisa ter? Além da ficha de pontuação, vocês têm que comprovar que essa pontuação é válida. Então, os documentos que comprovam essa pontuação. É importante que vocês insiram, né, esses documentos em ordem, porque fica mais fácil de organizar, tá? O colegiado fica mais fácil de fazer a pontuação. Então, anexem todos os documentos que comprovem que vocês realizaram todas as atividades, né? E é muito importante também que o currículo Lattes esteja atualizado e documentado, tá? Então, a gente vai olhar juntamente com a tabela de pontuação
essas declarações, esses certificados e o currículo Lattes. O currículo Lattes, gente, é muito importante. Eu falo isso agora para vocês, mas também em momentos que vocês, por exemplo, forem se candidatar a uma vaga de mestrado, já aconteceu casos da gente analisar currículo Lattes da pessoa e a pessoa não ter incluído no currículo Lattes algum documento que ela tinha apresentado, e aí ela às vezes acaba perdendo pontuação e acaba perdendo a possibilidade de ganhar bolsa ou de conseguir alguma vaga. Então, a gente já teve caso de aluno no mestrado. Então, tudo que vocês fizeram, preencham no currículo Lattes de maneira adequada. Se tiver alguma dúvida, pergunta para o colega, pode perguntar para nós, professores, né? A gente é ocupado, mas a gente ajuda vocês, porque a gente já tem essa experiência, né, de preenchimento de currículo Lattes. E, por final, o que a gente também pede, né, na candidatura é o histórico escolar atualizado. Então, no portal do aluno, vocês conseguem tirar esse histórico escolar, que também depois a gente vai fazer a análise dele. Após, então, a gente coletar todos esses documentos, o que a gente vai fazer, então? Vai pegar o CR do aluno, né? Então, o CR do aluno vai valer 40% da nota, e o restante, as atividades acadêmicas. Então, essa pontuação, né, que vai valer de 0 a 100, no final ela vai ter um peso de 60% na sua nota. Então, aí, por ordem, né, de maior nota até a menor nota, a gente vai, então, atribuir uma colocação para os candidatos. Nunca aconteceu, pelo menos enquanto eu estava participando do colegiado, que eu me lembro, não aconteceu de ter empate. Mas quando tiver empate, então a gente vai por essa ordem, né, em que está aqui no slide. Então, aluno em período mais avançado, aluno com maior pontuação em atividades acadêmicas, aluno com coeficiente de rendimento e aluno com maior idade. Então, aí a gente segue esse critério, né, para desempatar, caso aconteça isso. E aí, né, mediante, então, saiu as 4 vagas, vai vir falar comigo, a gente vai, então, montar o acordo de estudos, que vai ser aprovado pela coordenação. Acho que, na verdade, eu que vou mais avaliar isso, né, e esse acordo de estudos, ele já tá bem definido entre o IPB e a nossa coordenação. Então, a gente já tem todo o direcionamento, que inclusive foi montado pela professora Juliana, quando ela estava como professora responsável. Outra coisa, ter o passaporte válido, né? Então, 31 de maio, ou até data posterior, para dar um tempo, né, de um ano, mais um períodozinho, caso atrase, né, atrase o retorno de vocês. Então, o histórico escolar, o currículo, que é o currículo do modelo IPB. Tem umas fichas de formulário também que a gente tem que preencher e que a gente vai enviar tudo para o DIRINT. Isso daí eu vou auxiliar vocês. Inclusive, a gente tem no site, depois até posso mostrar, eu estou com a página aberta aqui, nesse site, nesse link do site da UTF, ele tem vários modelos de todos os documentos que nós temos que organizar para que vocês, então, tenham a candidatura completa e enviada até o dia 27 de setembro, que é a data máxima. Então, para quem passar, vejam que aí vocês vão desfrutar, né, desses lugares maravilhosos, conhecerem, então, não só Bragança, mas Portugal, e ter a oportunidade também de ir para outros lugares dentro, né, da Europa. Aqui umas imagens que a professora Juliana me passou, né, para quando ela foi visitar Bragança.
E acho que era isso. Antes de eu parar a minha apresentação, eu já vou mostrar aqui para vocês Aqui tem o link, né, Depois eu posso até colocar no chat para quem quiser dar uma olhada no edital. Então, esse é o edital. E aqui eu posso depois também compartilhar com vocês no chat esse link que tem um passo a passo. Então, por exemplo, eu tenho interesse em participar. Então, aí tem tem cursos participantes e editais. Aí acabo de ser selecionado, o que eu preciso fazer? Então, no site da UTF já mostra mais ou menos o passo a passo, e que eu vou junto com vocês, né, nesse processo de elaboração da documentação, eu vou ajudando vocês para que tudo saia dentro dos conformes e em fevereiro vocês estejam lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, esse é o link da universidade, né, com as informações da dupla diplomação, e esse é o link do edital, especificamente de Apucarana. E também tem meu e-mail, quem quiser copiar, né, carolinecipoli@utfpr.edu.br, para quem quiser tirar alguma dúvida, né? Também tem, quem tiver meu celular, pode mandar mensagem, que daí eu estou à disposição de vocês. E quando vocês passarem, aí eu incluo vocês no grupo, que aí vocês vão ter contato direto com os alunos que estão lá ou que já foram para lá, porque além de alunos que estão lá fazendo a dupla diplomação, a gente também tem alunos que estão cursando agora até o doutorado lá no IPB. Então, tem, por exemplo, a Giovana, que foi minha primeira aluna, né, de dupla diplomação, que ela tá lá, o Lucas, que é o namorado dela, então tem vários alunos, o Adriano, a Ana Carolina, então, assim, vocês podem falar diretamente com eles vão ser super abertos para ajudá-los, né, em qualquer dúvida que vocês tiverem lá. E acho que era isso, gente. Agora, quem tiver dúvida, fiquem à vontade. Podem ligar o áudio aí, gente, para perguntar para a professora. E fiquem com a câmera ligada, né, agora também. Pode falar, Jefferson. Então, professora, até outras pessoas vieram me perguntar sobre isso. No caso, na hora de fazer a inscrição, nós fazemos a declaração de não acúmulo de bolsas. Então, tipo assim, eu não posso ter nenhuma bolsa na hora de mandar essa declaração, ou tipo, ela é válida só para quando for mesmo avaliado todo o processo? Ela é válida para quando for avaliado o processo, né? Assim, a consideração é que você não vai ter bolsa quando você estiver lá, que você não vai se candidatar a nenhuma bolsa agora nesse período, né? Era só isso mesmo. Muito obrigado. Nada, porque assim, não tem problema você ter a bolsa agora. O problema é, por exemplo, eu tô com uma bolsa que ela vai valer para tal, né? Mas se você também declarar que você tem o termo de desistência, então fica tranquilo, não tem problema nenhum. Ô, prof, então, no caso, se eu quiser continuar na monitoria no semestre que vem, ainda posso, já que só vale até para o ano que vem. Eu acho que não tem problema, Maria. Mas eu vou confirmar com a professora Juliana, mas assim, teoricamente você pode fechar esse semestre. Para mim não faz sentido você parar de ser monitora, né, antes de você ir para lá. Mas eu vou perguntar para a Juliana, mas assim, teoricamente você fecha as suas atividades até o final do ano, e daí a partir de fevereiro você não vai ter mais nenhum vínculo com a UTF. Uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante, que vocês, quando vocês forem para lá, aí vocês vão entrar em contato com a UTF de Apucarana para vocês avisarem que vocês vão ter, porque aí eles vão trancar a matrícula de vocês aqui em Apucarana. Mas daí depois eu vou passar para vocês o contato certinho de quem vocês têm que conversar para avisar, porque aí eles trancam a matrícula de vocês aqui
E aí, quando vocês estiverem retornando, aí vocês entram em contato com eles de novo, para daí abrir a matrícula novamente, vocês retornarem às atividades. Professora, eu tenho mais 2 dúvidas. Pode falar. A primeira é, na parte da pontuação, na tabela de pontuação, tem o artigo com JCR e sem JCR. Como que eu sei se a revista tem JCR ou não? Porque todo lugar que eu procurei eu não achei, o único site que teoricamente informaria estava fora do ar, então não faço ideia do que seja isso. O JCR é uma... Como que eu posso explicar? É um órgão internacional que tem uma pontuação dos artigos. Depois você pode me mandar o seu artigo que você tem, que daí eu posso procurar e eu te mando certinho. Beleza, eu mando sim. E a última coisa é, eu fiz IC, mas eu não tive termo de compromisso, não assinei. Eu tenho só a declaração feita pelo professor, mas eu não assinei termo de compromisso, então não conta esse tempo que eu fiz IC, como que funciona? Você não fez uma IC que fosse cadastrada na UTF? Não, porque quando eu comecei, meu professor estava barrado de cadastrar novos alunos. Então, eu fui continuando e acabei a IC e não fui cadastrada, entendeu? Então, foi uma exigência até que o colegiado, né, pediu para colocar esse termo de compromisso. Eu acho que nesse caso, aí vai acabar validando uma menor pontuação para você, por você não ter tido esse termo de compromisso, mas você vai ter uma pontuação. Entendi. E a outra coisa que eu lembrei agora, lá é 50 pontos no grupo 1, 50 pontos no grupo 2. Eu posso mandar uma documentação que ultrapasse esses 50 pontos ou eu devo mandar só até os 50? Não, acho que, assim, eu acho que você pode mandar tudo que você tem, na verdade. Porque, assim, às vezes, né, acaba, sei lá, na análise, alguma coisa não vale, ou você preencheu alguma coisa errada no Lattes e acaba faltando, e aí tudo que é mais, né, para ajudar. Entendi. Acho que minhas dúvidas eram essas. Já emendando uns assuntos que a Maria puxou, no caso, eu fiz 3 anos de iniciação científica, então tem os eventos, CICIT, essas coisas. Em qual categoria se inclui as publicações do CICIT? E eu pergunto isso porque eu fiquei um pouco em dúvida se eu tenho que preencher aquele quadro ou eu mando só as documentações e lá vocês preenchem. Você declara. Eu declaro. Você declara, Então, por isso eu queria saber em qual categoria entraria os artigos do CICIT. Se seria um resumo expandido ou uma publicação em evento local. O CICIT, João, ele tá como o resumo expandido. Trabalho completo, se não me engano, isso muda muito, mas assim, em geral, o trabalho completo é acima de 6 páginas, então o CICIT não se enquadra. O COBEC é um trabalho completo, por exemplo, acho que o ENEMP também, mas o CICIT é um trabalho como resumo expandido, a gente tem contado. Entendi. Tá. Agora também com relação às coisas que são em torno do CICIT, que você pode participar de 2 maneiras no CICIT, como ouvinte e como apresentador de trabalho, né? A gente vai e apresenta. Nesse caso, conta como 2 pontuações distintas. Eu preencho o quadro, por exemplo, eu participei do CICIT 2020, então eu tenho tantos pontos como a apresentação no evento e tantos pontos como um ouvinte, porque no caso a gente assiste outros trabalhos, participa, às vezes tem até minicursos e tudo mais. Aí entra em participação em semanas acadêmicas, congressos, palestras, cursos e minicursos. Sim, mas então, a apresentação também é nessa categoria, aí no caso marcaria como dobrado, por exemplo? Não, eu acho que aqui é só como ouvinte. Não tem uma categoria, porque eu acho que daí a
a apresentação no congresso vai contar só como o seu trabalho. Pelo menos aqui na pontuação está dessa maneira, está prevista dessa maneira. Ah, tá, entendi. Beleza, então. Mas tem, assim, alguns tipos de seleção que contemplam, né? Apresentação no congresso, então eu apresento o meu trabalho, e tanto que o certificado às vezes sai, né? A apresentação e também o trabalho conta, mas nesse caso aqui no edital não está contemplando. É porque eles mandam 2 certificados, né? O de apresentação e de participação. Aí eu fiquei em dúvida, então, qual tinha que anexar e... Não, mas eu acho que assim, sabe, João, é igual eu falei agora, melhor sobrar documento, desde que você deixe organizado, é melhor que você coloque tudo que você tem do que não coloque, entendeu? Sim. Então, coloca o de apresentação e coloca o de trabalho. Tá, beleza. Por enquanto, acho que é só. Pode falar, Jefferson. O meu é basicamente ligado com o que o João perguntou. Por exemplo, no CICIT, não no CICIT necessariamente, mas, por exemplo, do SAEC, o último SAEC que teve, eles mandaram um certificado, só que nesse mesmo certificado tinha a participação de todas as atividades. Por exemplo, assistir o mini curso, ou assistir palestra M001, M002, por aí vai. Aí, no caso, eu faço a contabilização dos meus pontos baseado no total do certificado ou só por um certificado? Não, baseado em todas as atividades que você realizou. É porque o certificado sai único, mas você participou de várias atividades, você vai pontuar de todas as atividades. É porque tem certificado que sai, né? Um certificado para cada atividade, mas daí, assim, para otimizar o que tem feito, né? Tem alguns congressos que eu participei que ele aparece tudo atrás, assim, então tem um certificado geral na frente e atrás aparece todas as atividades, então daí você quantifica tudo que você participou. Mais alguma dúvida? Gente, eu vou soltar o link do formulário de presença, mas podem ir perguntando para a professora. Eu só vou falar com a Eu tenho uma dúvida. Conhecimento daí. Oi, Cíntia, há quanto tempo? Oi, professora, tudo bem? Tudo jóia? Então, eu ia perguntar se o idioma lá que são ministradas aulas é o português mesmo, no IPB? Inglês. O inglês é muito essencial? Inglês. É o inglês. Mas, assim, já começa a se preparar já, mas até a escrita da dissertação é em inglês também. Entendi. Tudo bem, obrigada, era só isso mesmo. Então, de nada. Logicamente que eu acho que é mais fácil, né, você ir praticar o inglês lá em Portugal, né, do que você ir para um país em que a língua matriz é o inglês, por exemplo, igual quando eu fui, que eu quase morri. Com relação às matérias, já vou ter concluído todas as matérias da UTF. Vai ter matéria para ser feita lá ou aí nesses casos não tem? Ainda vai ter mais matéria? Tem. Nós vamos juntos, né? Mas você tem que fazer algumas matérias, sim. Porque isso contempla todo o seu processo, né, de estadia lá. Então, por exemplo, mesmo que eu fiz uma grande parte de disciplinas aqui, mas sua dupla diplomação não é só a dissertação daí, né? Você vai ter que também fazer algumas disciplinas. Mas daí isso, depois que você tiver a sua tabela de pontuação, daí a gente vai sentar junto, eu já tenho todos os documentos aqui, aí eu passo para você e junto a gente vai preencher. Porque já tem um modelo já pré-estabelecido, sabe? De quais disciplinas que tem que cursar e tal. Tá, beleza, então.
Prof, eu tenho uma dúvida em relação ao TCC. Você falou que o TCC fazendo aqui convalida de lá, mas seria o TCC 1 e TCC 2? Não, o que convalida, Milena, é assim, eu vou para lá, no período que eu vou para lá, o meu TCC eu não vou precisar voltar e fazer, entendeu? Ah, tá. Mas se fizer aqui, teria que fazer lá de novo? Não, porque lá não tem TCC. O TCC de lá é a dissertação. Ah, Então, sim. por exemplo, o que aconteceu? Quando eu orientei a Gabriela, que foi a segunda edital, ela estava no TCC 1. Então, ela terminou o TCC 1 e quando ela foi para lá, o grupo dela ficou com uma pessoa a menos e ela largou o TCC 2. Mas quando ela voltou, ela já tinha, então, convalidado o TCC aqui no Brasil. Porque daí ela fez a dissertação lá. Então, o TCC 2 dela foi convalidado com a dissertação dela de mestrado lá. É porque lá eles têm eles têm em geral os cursos é um acordo, né, das universidades da Europa, que eles têm 3 anos, né, de graduação. Então, por isso que é 3 anos de graduação mais a dissertação, porque nós temos os 5 anos, né? Então, esse acordo que a gente faz já contempla, então, vocês irem para lá e não precisar voltar e ter que fazer o TCC 2 e nem o estágio. Que vocês já fizeram, né, praticamente mais tempo e ainda vão para lá e ficar mais um ano. E aí? Quem que que vai se inscrever agora? Só para eu saber. Jefferson, a Eu tô Maria, longe do 7º, Eu. professora. o João, quem mais? Vocês sabem de mais gente que tá? Eu ouvi falar que a Tuane parece também estava com vontade de escrever, mas ela tá fazendo estágio numa empresa muito boa, aí ficou meio Em fico dúvida. estágio, vou para dupla. Gente, vale muito a pena. E eu só fico assim, sabe, falando, gente, o que acontece é que daí os portugueses pegam vocês e vocês ficam lá. O que tem de aluno que tá ficando lá, não, isso é ótimo, eu fico super feliz. O Lucas Fenato tá lá tem bastante tempo, né, professora? O Adriano. Mas o Fenato acho que voltou. Ele voltou. A namorada dele que tá lá conseguiu bolsa de doutorado, tanto ela quanto a Giovanna Colucci, que foi a minha primeira orientada. O Adriano também. O Adriano tá lá Né? também. O Gabriel voltou recentemente. Não, o Gabriel já voltou também. Tem o Arnaldo que tá pra lá, né? O Arnaldo tá. O Guilherme Gil, que voltou. O outro Lucas, que eu não lembro, que é o namorado da Giovana, né? O Lucas tá lá fazendo doutorado também. E lá eles têm bastante projeto. Então, por exemplo, a Giovana e a Ana se candidataram, porque lá o processo de candidatura do doutorado é bem complexo. Então, elas se candidataram, eu até fiz carta de recomendação para ela, porque daí precisa da carta de recomendação. E aí, só que no período que elas ficam sem a bolsa de doutorado, eles têm dinheiro de projeto. Então, elas ficam com uma bolsa da professora dela, que é para desenvolver os trabalhos lá no laboratório. Então, é muito atrativo, fora assim, que você acaba conhecendo, né, outros países, outros profissionais. Então, a Filomena, todos os que eu mandei para ela, assim, ela queria que ficassem lá, mas os que não quiseram ficar foi por opção, igual a Gabriela, que daí decidiu ficar aqui no Brasil e daí foi fazer o doutorado na Unicamp, mas, em geral, o pessoal quer ficar por lá. Professora, Tem é uma vontade dúvida. também.
Que nem, aqui nós saímos com diploma de bacharel. Se lá em Portugal, no caso, nós saímos como mestres. No caso, quando vem para cá, não vem como mestre, né? Não. Tipo assim, ela pôde fazer direto o doutorado? Ela pôde porque lá na Unicamp tem uma... Porque, assim, todo mundo que tenta fazer, que vai fazer o mestrado, pode já passar para o doutorado completo. Cada universidade tem regras específicas para passar para o doutorado completo. No caso da Gabriela, ela foi para a Unicamp e eles escreveram um projeto para ela e ela ganhou Bolsa FAPESP. Então, quando tem assim um projeto aprovado por uma agência como a FAPESP, aí a faculdade dela, a faculdade a faculdade de Engenharia Química da Unicamp, aí passa por um processo que, inclusive, eu fui banca, né, para ver se o projeto dela está válido para daí convalidar como doutorado. Mas não é porque ela tinha o diploma de mestre, porque não vale, acaba não valendo aqui. No Brasil, dependendo do lugar, então não necessariamente eu preciso ser mestre para virar doutor. Eu acho que em todas, mas daí cada universidade vai ter uma regra diferente, né, para transformar. Tem questão de nota, né, as notas nas disciplinas obrigatórias, tem... Se organizem bem, sejam organizados na documentação, porque o colegiado vai avaliar isso também, né? E quanto mais organizado, melhor é. A UTF não fornece bolsa, mas a Universidade de Bragança, eles têm essa possibilidade ou vocês não têm essas informações? Teria que falar diretamente com eles. Porque morar na Europa vai ficar salgado pra bexiga. Eu acho que tem, João, mas eu não tenho certeza. Se não me engano, eu já teve aluno que tinha algumas bolsas de ajuda, não sei se é de alimentação, mas eu posso perguntar e depois você pode me mandar uma mensagem, que daí eu vejo com a Giovana, com as meninas, e aí eu posso te falar depois. Beleza, vai ajudar bastante, porque uma coisa é passar, outra coisa vai ser se sustentar, né? Sim, difícil. Mas, assim, a UTF não se responsabiliza, mas se você consegue alguma ajuda lá, logicamente que é bem-vindo, né? Sim. Quem está aqui, que não ainda está no 7º período, né, se programem, participem das atividades, né, vocês participarem do CAEC, de todas essas, né, da organização da jornada virtual da EQ, que vai ser um sucesso esse ano, enfim, tudo isso conta depois. Pode ser que um momento, por exemplo, agora, né, que está em pandemia, não é muita gente que vai se inscrever, mas vai chegar um momento que a quantidade de aluno vai acabar gerando uma competitividade grande, assim, porque não são muitas vagas, né? Então, quanto mais pontuação vocês tiverem, melhor. Prof, em relação ao estágio, a gente tem a possibilidade de estagiar lá ou a gente vai ter que voltar a estagiar aqui? O estágio também convalida, Milena, eu acho. Só que se não me engano, já teve aluno que... Eu vou perguntar para a Juliana, mas eu acho que já teve aluno que estagiou lá. Mas ele convalida, né? Então, por exemplo, a Giovana Colucci, ela foi do 7º para o 8º. Ela voltou com o estágio convalidado. Então, o que ela fez foram algumas disciplinas que faltavam ela convalidar daqui da UTF, mas o estágio já é convalidado. Porque, como eu falei para vocês, ele vale tanto o TCC quanto o estágio, ele é convalidado por conta da dissertação que vocês fazem lá.
Uma vez conversando com a Adriana, ele falou que o que convalida o estágio é o período de laboratório que eles fazem da tese, aí já convalida. Isso. É porque, assim, o mestrado, né, teoricamente, vocês ficam bem, assim, aprendem bastante coisa no laboratório, é super, né, é um período super importante, então já vale como um estágio, né. Não vai para chão de fábrica, mas em laboratório vocês ficam craques. Inclusive, quem muito vai, assim, para a dupla diplomação tem um perfil também, né, de pesquisa, de talvez seguir carreira acadêmica, né, tem esse viés, né. Não necessariamente a regra é sempre a mesma, mas eu digo, né, a gente vê dos nossos alunos que estão indo, a maioria já estão seguindo para o doutorado porque querem, né, seguir essa carreira acadêmica. Ou pesquisa, né? Prof, minha internet caiu, mas eu não sei se você falou, mas eu falei. se a gente consegue... Não, eu ouvi sim, mas eu não ouvi se você falou em relação se a gente pode estagiar lá. Se a gente tem essa possibilidade em questão de passaporte, essas coisas. Eu acho que pode, Milena, mas eu não tenho certeza como que faz para conseguir um estágio lá. Eu acho que pode, porque eu lembro que uma vez eu conversei com a Verli da Direc, que ela falou que tem casos de alunos que estagiam fora, e que daí é feita a documentação pela Direc, enfim. Eu não sei como funciona, mas tem gente que faz, sim. Eu vou perguntar para a Juliana se já teve caso dos nossos alunos que fizeram isso, porque, nossa, é super legal, né? Você fazer um estágio lá fora. Ai, sim, seria perfeito estagiar lá. Mas obrigada, então. De nada. Eu tenho uma amigona minha, na verdade, que ela fez engenharia de alimentos em Viçosa, e ela fez estágio na França, na região da Alsácia, e ela foi para lá, e aí o estágio dela era dentro de uma vinícola, que a família era dona da vinícola, e aí eles tinham um hotel dentro da vinícola, então cada filho, né, do dono da vinícola, ele era responsável por uma parte da propriedade, então tinha a parte que ela realizava o estágio, que era vinícola, aí tinha o outro filho do dono que era chefe de gastronomia, tinha um outro que era de hotelaria, e aí ela fez o estágio lá dentro, ela morava dentro da vinícola. E aí depois ela fez o estágio, aí ela voltou, fez na Unicamp o mestrado, aí quando ela foi para o doutorado ela conseguiu bolsa e foi para a França, daí fez o doutorado lá, e hoje ela está trabalhando como pesquisadora em Paris, na Sanofi. Inclusive, trabalhou com essa parte da vacina do Covid, ela estava ajudando no desenvolvimento. Mais alguma coisa, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato comigo. Agora a gente, né, falta uma semana para fechar hoje é dia 20, uma semana para a gente fechar o edital, né, mas quem está aqui participando e que vai futuramente se candidatar, as regras não mudam tanto, né, talvez muda alguma coisa na tabela de pontuação, que daí isso passa por colegiado, mas em geral a regra ela já é muito bem estabelecida para a UTF e o IPB. E o IPB tem gostado muito dos alunos de Apucarana, viu? Não sei como que é com os outros campos, mas assim,
A Filomena, que é a professora que eu tenho em contato, gente, ela toda vez, vamos pegar aluno. Às vezes ela quer pegar mais de um aluno. Eu falo, Filomena, calma, porque eles amam os alunos japucarana. Aí a Naira falou, eu não comentei, que o Guilherme, ele convalidou o estágio, Milena. E como eu falei para vocês, é estágio, TCC, ele convalida por conta da dissertação. Gente, se não for ter mais perguntas, então vamos encerrar a nossa conversa de hoje. Queria agradecer a vocês pela participação e a professora por vir tirar essas dúvidas. Então, como ela disse, qualquer outra dúvida pode entrar em contato com ela, que ela vai responder. Espero que dê certo para as pessoas que vão se inscrever agora esse ano. E quero ver vocês lá, né? Lá no Portugal, lá na França, dando uma passeadinha também, não só estudando. E quero também convidar vocês que amanhã a gente vai ter um workshop sobre insegurança, às 3h30 da tarde, com a Nath. Então, também vocês estão super convidados a participar. E é isso. Obrigada a todo mundo e boa sorte também. Boa sorte a todo mundo que está participando. Quem quer também se candidatar futuramente, vai dar tudo certo. E obrigada, gente. Vamos aproveitar o fim de semana, né? Finalzinho de semestre, tem bastante coisa para estudar agora no final de semana. Nem me fale, menina. Botar as coisas em ordem. Ai, meu Deus do céu. Eu ainda tenho que entregar o resto das notas, tem